Olá, Pedro. Olá, Mia. Bem-vindos ao podcast Inspiração para uma Vida Mágica. Hoje Hoje és tu que tens uma lista. Hoje sou eu que tenho uma lista. Normalmente és tu que traz listas, mas desta vez fui eu que a trouxe. E é uma lista retirada de um artigo do Huffington Post sobre as 6 coisas que as pessoas fazem diferente na Finlândia, o país mais feliz do mundo. Não é? E na nossa conversa, mesmo antes de discutirmos estas 6 coisas em detalhe e de que forma é que elas nos podem ser úteis, vamos discutir um pouco o que é isto do World Happiness Report, de onde vem esta ideia da Finlândia enquanto país mais feliz do mundo. Certo. Uma coisa que nos faz mais felizes a nós é quando as pessoas partilham os episódios do Inspiração para uma Vida Mágica que está agora. Então, se tivesse a lista das 6 coisas que fazem a minha feliz, uma delas era as pessoas partilharem o podcast IVM. Pois é, isso faz-nos felizes. Faz-me feliz. Sim. Boa. Naquele momento faz-me muito feliz. Bom. Mas vamos entrar em detalhe durante a nossa conversa nestas 6 coisas e vamos explorar cada uma delas, o que vai gerar aqui um conjunto de insights e aprendizagens que acho que tornam esta nossa conversa bem interessante e, se tudo correr bem, inspiradora. Quero muito falar sobre essas 6 coisas. Queres muito falar sobre estas coisas? A Finlândia são vizinhos da Suécia. Sim, eu sei que tenho muitos preconceitos em relação aos finlandeses e eu acho que vou ter que colocá-los em causa com esta lista. Boa. Então estamos preparados. No final, como sempre, temos uma proposta de prática inspiradora. Agora está na hora de irmos à conversa. E aí vamos nós. Mia, hoje trouxe o meu bloco de notas para o nosso podcast, porque tenho aqui uma lista que quero partilhar contigo. Aliás, originalmente foste tu que me mandaste no Instagram o link aqui para esta publicação e eu tomei notas sobre a publicação. O Huffington Post escreveu um artigo a propósito do facto de, pelo 5º ano consecutivo, a Finlândia ter ficado em primeiro lugar no World Happiness Report, no relatório mundial de felicidade. É fixe, não é? É curioso porque eu percebi que não sabia que a Finlândia estava no top 10. O meu julgamento é que os finlandeses não parecem assim muito felizes. Sim. Eu sabia que eles estavam no top e sabia que já tinham ficado em primeiro lugar. Não sabia que estavam há 5 anos consecutivos como primeiro lugar. Não é? E o Huffington Post escreveu um artigo sobre isto e decidiram ir entrevistar profissionais e especialistas de saúde mental na Finlândia, perguntando-lhes, no fundo, olha, porquê é que vocês acham que a Finlândia está em primeiro lugar neste relatório há tantos anos? E, portanto, eles compilaram aqui 6 coisas que as pessoas fazem de forma diferente na Finlândia, o país mais feliz do mundo. E eu tenho aqui a listagem das 6 coisas, gostava de partilhar contigo, dessa forma também partilho aqui com a nossa vasta audiência e ao mesmo tempo gostava de te pedir aqui uns comentários acerca destas coisas, que acho que criam aqui uma boa ligação com o nosso tema habitual do desenvolvimento pessoal. Mas antes de entrar nisso, queria só dizer uma coisa. É mais fixe, é 1000 vezes mais fixe estar em primeiro lugar no World Happiness Report do que ganhar o Campeonato do Mundo de Futebol, não é? Eu acho que é mais o ganhar o campeonato do mundo de futebol é assim muito instantâneo, da happiness, não é? Essa felicidade é muito... Sim, mas imagina, agora pus-me a imaginar uma cena totalmente imaginária. Imaginar uma cena imaginária, foi claro. Bem, bom. Que era, ias ter com as pessoas todas do mundo, não é? E dizias assim, olha, podes escolher uma ou 2 hipóteses, que é, ou o teu país ganha, a tua seleção de futebol masculina ganha o Campeonato do Mundo de Futebol. Porquê masculina? Que era
porque era para ser interessante para a maior parte das pessoas no mundo. Ok, estava aqui a pegar na coisa que as pessoas normalmente dizem que quando é o campeonato do mundo de futebol masculino, parece que é a coisa, loucura. parece Sim, que é a pronto. coisa mais importante do mundo. Portanto, a tua seleção ganha o Mundial de Futebol ou o teu país fica em primeiro lugar no World Happiness Report, não é? Com tudo o que uma e outra coisa implicam. Não é? E agora pus-me a pensar que é 1000 vezes mais fixe e interessante teres o teu país feliz e as pessoas do teu país felizes. Só que eu acho que muita gente ia dizer que queria ganhar o campeonato de futebol. Estava a ser... Está no número 1 neste ranking, digamos assim, mas não houve uma competição consciente disso, não é? Não. Aliás... Isto é um índice, é uma sim, medição. botão... Eu não sei se isto é 100% verdade ou não, mas vê-se muitas vezes que botão não mede o PIB, mede o índice de felicidade da sua população. Sim. Não é? Mas mesmo assim não há assim uma competição oficial com regras, com estratégias explícitas para isso, não é? E alguém a dizer, mas o botão mede essa cena da felicidade porque no futebol, coitadinhos. Pronto, anyway. Mas sabes que eu acho que esta discussão é mesmo interessante. Sim. Porque tem a ver com as nossas estruturas internas de que é que eu necessito para ser feliz. Né? E eu acho que algumas pessoas têm uma noção mais clara de que para eu ser feliz preciso de um certo desenvolvimento da minha sociedade, né? Preciso que as pessoas possam viver com certas e determinadas condições mínimas. E nessas coisas, quando fazes uma reflexão séria, é absolutamente irrelevante se ganhas o do campeonato de xadrez ou de hóquei patins. Isso não é relevante, mas isso são coisas que tu podes gostar e de esportes que aprecias e que achas interessante ou giro, mas não está no mesmo nível lógico, não é? São coisas com importâncias completamente diferentes porque são coisas que contribuem de forma diferente para a tua vida. Só que nós às vezes deixamos-nos iludir por essas coisas e de repente parece que estaríamos dispostos a abdicar de muita coisa para o nosso clube ganhar o campeonato de futebol ou o nosso país ganhar não sei o quê. E pronto, foi só uma parte. Só uma parte de que esta cena é que devia abrir os noticiários todos. Não é? Tu que és uma pessoa nórdica, estás interessada nisto e não sabes porque isto é uma notícia totalmente marginal. Certo. Também, eu acho que também se calhar não é notícia tanto, porque eu acho que há assim um mito de que todos precisamos de coisas diferentes para sermos felizes. E se calhar, olhando aqui para estes pontos que tens aí, percebemos que o que nos faz felizes como seres humanos é mais parecido do que possamos estar a pensar. Daí podemos caminhar nessa direção socialmente, em conjunto, exato, talvez. Exato. Okay. Anyway. Queres partilhar? Sim. A primeira coisa... repara também que esta listagem saiu de questionar profissionais de saúde mental. Certo. Okay? Portanto, não foi o povo finlandês no geral. No geral, sim. Portanto, isto são especialistas a refletir sobre. Não é? Portanto, sobre o porquê de estarem em primeiro. Portanto, há aqui um enviesamento que também é preciso considerar, que se calhar se fosses perguntar aos homens e mulheres de negócios mais famosos da Finlândia, ou se calhar tinhas respostas diferentes, não é? Ou se fosses perguntar aos políticos finlandeses, talvez houvesse respostas diferentes. Eu acho particularmente interessante por terem falado com profissionais. Certo. Então, a primeira coisa é que portanto, isto são coisas que os finlandeses fazem differently, de forma diferente. Há menos desejo por mentir sobre emoções. Ou seja, as pessoas são mais honestas em relação às suas emoções. Portanto, sinto mal, digo que me sinto mal, sinto-me bem, digo que me sinto bem. E no meio essas emoções. Portanto, há menos vontade de esconder emoções. De camuflar ou esconder emoções. E, portanto, eles acham que isto é uma das razões pelas quais as pessoas estão felizes. Certo. Não é? É interessante, não é? É muito interessante. Eu estou disposta a concordar muito com isso. Que quando sentes espaço para partilhar o que está vivo em ti,
mesmo estando tristes, ficas mais feliz. Ou mesmo estando raivosa, ficas mais contente. Depois de poder fazer isso. É interessante, porque isto não tem nada a ver com o estar constantemente a dizer que sou muito feliz e sou muito grato e as coisas vão correr todas muito bem e o melhor está por vir. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com ser honesto em relação àquilo que eu sinto agora. E para tu é preciso uma coragem. Ou seja, parece-me então que os finlandeses são mais corajosos em relação à partilha das suas emoções. E o que é que leva à construção dessa coragem? Isso é que eu acho realmente interessante. Em princípio, há também menos julgamento em relação às emoções das pessoas. E também, eu conheço muitos finlandeses e tento assim generalizar assim, alguns traços que essas pessoas têm. E acho que é assim também um aceitar das coisas como são, de uma forma bem interessante, assim, não são muito dramáticos. Ao mesmo tempo, embora possam dizer o que sentem, também não diria que são pessoas muito emotivas ou emocionais, assim, de muito... Mas será que às vezes aquilo que nós chamamos de ser mais emocional, não é? Tu usaste aí uma palavra também dramática. Às vezes quando nós somos muito emocionais, também estamos a ampliar as nossas emoções e a mostrá-las de uma forma mais intensa do que elas na realidade são. E não é? mais fácil torna-se julgá-las. É nisso aí que eu queria chegar um bocadinho. Eu estou só mesmo a alucinar agora estas reflexões. Em princípio, não é? Usando aqui todos os teus ensinamentos que eu tenho integrado ao longo dos anos, se há menos desejo por mentir sobre emoções, deve querer dizer que ao longo dos primeiros anos de vida, sobretudo, que a expressão das emoções não foi julgada. É isso. Não é? Sim. Portanto, Daí esta construção dessa coragem para dizer. Se calhar nem é preciso coragem para dizer nada. Certo, porque certo. Não é, coragem implica que tenho medo. Sim, pode não haver medo. Certo. Que é assim que é uma cena mais natural. Mais tipo, whatever. Sim, eu ultimamente tenho, e nas últimas semanas, então, isso por várias razões tem estado muito ativo. Sempre que as pessoas me perguntam, estás bem, como é que estás? Eu normalmente, às vezes até, por exemplo, pode ser através de uma mensagem, como é que estás? Eu às vezes até fecho os olhos e tenho mesmo o emotional check, né? Que é como é que eu estou mesmo? O que é que eu posso dizer a esta pessoa que seja realmente honesto, para não ser só tudo bem, né? Até porque nunca está tudo bem. E não é fácil. Não é fácil, às vezes porque a pessoa pergunta numa situação em que tu dizes, ok, esta pessoa na realidade, pronto, isto foi mais uma saudação, não é? E depois há aqui um interesse ou uma intenção para esta conversa, que não propriamente eu agora estar aqui a fazer uma explanação da minha realidade emocional. Só que acho que é dessa forma que nós também vamos criando uma sociedade emocionalmente mais honesta. Sim, há algum tempo, acho que já partilhei isso aqui, não é? Quando as pessoas me fazem essa pergunta, se são pessoas com as quais eu quero ter alguma conexão e relação, não respondo só assim, está tudo bem. Sim, respondes a alguma coisa que seja... Respondo a alguma coisa. E entre ontem e hoje, assim, agora estavas a falar disso, duas pessoas diferentes, fui eu que fiz a pergunta. E ambas foram muito honestas sobre... foi curioso que ambas estavam... Uma foi por mensagem, outra foi por telefone, e ambas disseram, não está tudo bem. E apreciei muito isso, sabes? E depois fico a observar a segunda coisa, que eu ter disponibilidade parece não está tudo bem, não é? De repente, o nosso movimento muitas vezes é assumir responsabilidade por fazer a pessoa sentir-se melhor. E isso, se calhar, não sentem tanto ali, certo. não é? Porque uma das razões porque as pessoas não dizem o que sentem ou porque têm o desejo de mentir é porque não querem sobrecarregar a outra pessoa, não é? Sim. Não é só por medo de ser julgado. Ou não querem, às vezes, lidar com as tentativas da outra pessoa de a salvar. Certo. As razões podem ser muitas, mas pode ser que esse drive de solucionar para o outro, que não está lá, que é, do outro lado é mais É interessante que
de acordo aqui com estes especialistas de saúde mental, menos desejo por mentir sobre emoções ajuda a ser mais feliz. Não é? Certo. Interessante. Segunda coisa, Certo. o equilíbrio vida-trabalho, não é? O work-life balance, é priorizado. Ou seja, é uma prioridade. Yeah. Não é? Quer dizer, e isso eu acho que é bate certo com aquilo que eu conheço da Finlândia, mas bateria certo também com aquilo que eu conheço da Suécia ou da Noruega, não é? Onde nem sequer é socialmente bem visto ou aceitável dizer eu trabalho 14 horas por dia ou eu arrebento-me todo a trabalhar ou, não é? E que isso é assim um dado de esta pessoa não está muito bem, não é? O que é que não estava a ter certo? Yeah. E portanto o equilíbrio vida-trabalho é priorizado. Claro que para isto ser possível, não é? Isto provavelmente não é só uma coisa que as pessoas individualmente decidem assumir. É uma questão social, é a forma como as empresas estão organizadas, como a sociedade está organizada no geral. A política pública está organizada no geral. Certo. Sim, e acho que isso está bastante explícito. Não é? Não é? É como estás a dizer, não é só uma... Quando tem ali a palavra de que é priorizado, não é, como estás a dizer, não é só na vida pessoal, é na sociedade no geral. Sim. Porque uma das coisas que eu continuo a sentir aqui em Portugal, passados estes anos todos, destes temas começarem a ser temas de discussão correntes, né, é que em muitas organizações que eu às vezes fico a conhecer um pouco, como formador ou consultor, em muitas organizações as pessoas ainda têm que individualmente assumir não, agora eu não posso fazer isto mais. Isso é custoso. Eu tenho que dar prioridade à minha família neste momento. Eu tenho, está a ser demasiado, eu não posso mesmo trabalhar aos fins de semana. Ou os meus filhos, eu preciso estar mais tempo com eles. As pessoas têm que individualmente fazer um esforço para assumir isto. Enquanto que quando isto está mais... quando isto é uma orientação social, naturalmente as coisas são organizadas desta forma. Naturalmente as pessoas questionam-te sobre a possibilidade de fazer isto ou aquilo, sabendo da prioridade que existe também tive aqui em relação à família. Um pensamento agora, que não sei se faz algum sentido não, mas estou a fazer assim um scan rápido de amigos portugueses e amigos suecos ou nórdicos. E conheço mais portugueses workaholics do que nórdicos. Não é? Sabendo que o workaholismo não é muitas vezes uma resposta a trauma. Mas achei isso interessante agora não é? Conheço mais pessoas, não estou a falar só porque a empresa assim exige, digamos assim, mas que por si só são muito mais, refugiam-se mais. Mas repara, aqui em Portugal, e imagino que noutros países a realidade seja semelhante, é mais aceitável do que, por exemplo, eu experiencio nas conversas na Suécia, alguém dizer, por exemplo, olha, eu agora aceitei uma proposta de trabalho que me vai fazer estar muito pouco disponível para a minha família, ou até viver numa cidade diferente onde está a minha família, mas é importante para a minha carreira, ou durante oportunidade. É uma oportunidade, é para construir alguma coisa para, não é? Porque se o equilíbrio vida-trabalho for priorizado, isto será uma coisa tida como violenta ou extrema, não é? Mas aqui não é extremo, é ok, pronto, faz sentido. Também pode ter a ver com não é? Que culturalmente aqui foi mais importante e mais necessário aproveitar as oportunidades por causa de toda a estrutura social do que nos países nórdicos, não é? Não precisavas da mesma forma aproveitar oportunidades em prol da sobrevivência, muitas vezes. Não é? Certo. E que isso ainda seja um espelho disso. Sim. Acho que nós aqui, por comparação com Suécia, Noruega, Finlândia, não é? Nós ainda estamos a lutar para que, por exemplo, para que as mulheres não tenham que estar a pensar muito e a ter um pensamento muito estratégico entre carreira e filhos, não é? Porque numa sociedade onde este equilíbrio é priorizado, as coisas são naturalmente acontecem, porque é assim a nossa vida, não é? As coisas acontecem a par e estão integradas umas nas outras, não é?
Sim, e toda a sociedade apoia isso. Tu olhas, isto está a melhorar em Portugal, não é? Mas todo o apoio à logística familiar, de infantário, os valores que se pagam, não é? A possibilidade de redução de horas de trabalho até a criança tem uns 12 anos e por aí fora. Licenças de parentalidade bem alargadas. Isso tudo contribui para tu poderes efetivamente priorizar esse equilíbrio. É engraçado que este segundo ponto está intimamente relacionado, acho eu, com o nosso último episódio, onde nós falamos sobre o autocuidado e o cuidado mútuo, o cuidado social, que é quase como se o equilíbrio vida-trabalho, o work-life balance, numa sociedade como a portuguesa, é mais uma cena de autocuidado. É mais eu a dizer, olha, eu decidir que tenho eu mesmo para que cuidar ser. de mim, eu decidi colocar alguns limites ou definir algumas intenções que têm a ver com com ter mais equilíbrio entre o meu tempo profissional e o meu tempo pessoal ou familiar. Enquanto que noutras sociedades este equilíbrio é mais uma questão de cuidado mútuo, é nós a cuidarmos uns dos outros e socialmente a criarmos condições para que isto seja a norma. Certo. Não é? Sendo que quem vive por lá, eu ouço muita gente a queixar-se na mesma, já agora. Olha, a terceira coisa. Muito acesso à natureza. Portanto, muito por comparação com outros países ou com outras culturas. Isso faz-me pensar no que nós já falámos aqui dos pilares do bem-estar da teoria polivagal. E que o acesso à natureza é um deles, que a conexão com a natureza faz parte dessa teoria da conexão no geral, não é? A conexão tem várias partes, mas uma delas é uma das coisas que o próprio artigo destaca é que também há que ter em consideração que a Finlândia, pela sua geografia e pela fraca densidade populacional, é um local onde, por comparação com outros locais do mundo, é mais fácil ter acesso à natureza. Sim, mas Portugal tem uma densidade populacional maior que a Finlândia. Mesmo assim, é fácil teres acesso à natureza. Mas, portanto, quando eles falam aqui em muito acesso, quer dizer que as pessoas utilizam e usufruem desse acesso. E acredito que esse acesso, que se fala-se isso desde muito cedo, não é? Porque há muita investigação que mostra a importância do contacto das crianças com a natureza, do brincar livre na natureza, não é? de trepar árvores, estar na natureza, andar descalço. Que isso é mesmo fulcral para o desenvolvimento das crianças e esse movimentar. Portanto, eu acho que se calhar não é só é isso que está a dizer, é o saber usufruir dessa natureza que também faz uma grande diferença. Sim, sendo que a natureza são muitas coisas diferentes, não é? É o estar na praia, é o estar na floresta, é o estar em contacto com as árvores, com animais. Sim, sim. É o ar livre. Deve estar ao ar livre. Certo, certo. Pronto, o que eu estava aqui a propor é que, imagina, há sítios no mundo onde se tu morares numa cidade com uma densidade populacional olha, vai à Índia brutal, mas no meio de prédios brutais. São Paulo. Sim, o acesso à natureza, mesmo que tu queiras muito, é um pouco mais difícil. Ou em locais muito poluídos, não é? O acesso é mais difícil e menos saudável. E, portanto, aqui a Finlândia traz uma condição um pouco privilegiada. E Portugal também tem. Sim, mas há aqui certamente um hábito, uma rotina, uma tradição de passar tempo ao ar livre, não é? Nós, por exemplo, aqui não aparece nesta listagem, mas uma coisa que nós sabemos dos países do Norte da Europa é que a taxa de participação no desporto é muito superior à do sul da Europa. Certo. Então, por comparação com Portugal, é enorme. E continua o ano todo. Sim, não é? continua o ano todo. Não só pratica desporto. Sim. E uma das coisas que é muito interessante, se entre crianças a taxa é muito diferente, depois quando falamos de adultos e de terceira idade, então a discrepância é brutal, porque as pessoas num país como a Finlândia tendem a manter-se muito ativas até muito tarde. E claro que eu consigo entender a ligação disso com o sentir-me bem, sentir-me feliz. Não é? Quarta coisa. A aprendizagem de novas competências é encorajada. E, portanto, aqui está-se a falar não só de novas competências profissionais, como de novas competências sociais, competências desportivas. Portanto, a sociedade encoraja a aprendizagem de novas cenas. De aprender novas cenas.
E que isso é muito Isso é muito interessante. giro, não é? Porque eu ouço muitas vezes a expressão de que é tarde demais, já não vale a pena. Sim, Né? E quando penso em mim, quando eu na vida adulta comecei a fazer coisas, por exemplo, quando comecei a fazer olaria, ou quando fiz um curso, ou quando... Olha, agora quando começamos a jogar pádel, a sensação é de muito bem-estar e assim, de alegria e gosto e assim, energia nova, não é? Olha, por exemplo, aqui em Portugal, aqueles projetos de universidade sénior, há pessoas que podem ter 60, 70, 80 anos e estão super entusiasmadas a Isso é só aprender. para séniores, a Universidade Sénior. É, daí o nome, Universidade Sénior. Na Suécia há uma coisa que se chama Folkuniversitetet, a Universidade do Povo, que se calhar tem um funcionamento parecido com a Universidade Sénior, só que não é só para séniores, é para qualquer coisa. Eles oferecem cursos de línguas, oferecem cursos... Foi tu começaste a Foi aprender onde eu português comecei lá a aprender português, exatamente. Oferecem cursos de danças diferentes, não é? Tipo, desde samba, tango, seja o que for. Oferecem cursos de trabalhos manuais, de montes de cenas diferentes. Oferecem cursos de tudo e mais alguma coisa. Até assim um catálogo que recebes todos os anos em casa. Claro que aqui em Portugal, quando há muitas IPSS e autarquias que promovem esse... Agora, aqui está-se a falar não só de haver essa possibilidade, como da aprendizagem ser encorajada. Certo. E lá está. O encorajamento é uma coisa que vem de fora, que é as pessoas encorajarem-se, não é? As pessoas dizerem, olha que engraçado, tens a idade que tens e agora andas toda entusiasmada porque andas a aprender a jogar pádel. Mas isso também deve ser porque eles devem também sentir que têm tempo para. Certo, né? certo. Portanto, este ponto em princípio estará ligado com o ao equilíbrio ponto do equilíbrio. Sim. Digo eu. Sim. Mas eu dizer que este encorajamento, eu vejo isso mesmo no domínio profissional. O encorajar as pessoas... se calhar vou fazer aqui uma generalização que algumas pessoas vão considerar abusiva. Mas até o encorajamento da aprendizagem de novas competências profissionais é fraco. Mesmo dentro da organização que vai beneficiar diretamente. Certo. Não é? Eu acho que, claro que a generalização é abusiva. Depende em que nível da empresa que estás a ir aqui, imagino eu. Porque eu já conheci alguns casos muito interessantes e até comoventes, assim... De organizações que estão interessadas em que as pessoas usufruam mais da vida e que aprendam, desenvolvam competências, às vezes no local de trabalho, que não vão ter nenhuma repercussão direta no produto da empresa. Não é? Isso é fixe. Bom, olha, eu acho que tu vais adorar a quinta coisa. E eu também. Que é, por comparação com outras sociedades, a sociedade finlandesa é uma sociedade de confiança. É um high trust society. Né? Onde as pessoas confiam muito umas nas outras e nas instituições. Têm um alto grau de confiança nas instituições. No poder político, no poder judicial, na polícia, nas instituições. Que é confiar que as pessoas... É muita confiança entre as pessoas. Sim, que é confiar que as pessoas fazem o melhor que podem com os recursos que têm. Né? E, por exemplo, nós sabemos que aqui em Portugal nós estamos numa sociedade de fraca confiança. Certo. Onde os níveis de confiança em relação às instituições são baixos, são historicamente baixos. Né? Ou seja, há muito a ideia de que as outras pessoas não são de confiança. Né? Eu senti muito isso quando trabalhei em recrutamento. Que eu sentia que assim, a forma... já lá vão uns bons anos que faço isso, é quase 20 anos. Mas 15 anos. 20 quando comecei aqui em Portugal, não é? Ou mais. Que a base era muito... Partia-se... Eu dizia muitas vezes isso. O ponto de partida era de desconfiança. Enquanto... eu estava habituada a que o ponto de partida fosse confiança. Sim. E claro que depois, num caso, podes ganhar confiança e no outro perder. Mas o ponto de partida era diferente. E há uma história com a nossa filha mais velha que me lembro muitas vezes quando ela foi passar um dia numa escola na Suécia com uma amiga. E quando voltou, ela veio assim muito deslumbrada. Isso foi quando ela tinha 7 anos? Ou... Não, pai, ela tem 8 ou 9 anos. Okay. Pronto, portanto já foi há 10 anos. Sim.
10, 11 anos, e ela veio assim, não é? Muito deslumbrada com a escola. E eu comecei a fazer assim, algumas perguntas, o que é que ela achava que era diferente, assim, como é que ela descreveria a principal diferença. E ela disse, mamãe, a diferença é que aqui na Suécia confiam nas crianças, não é? E ela tirou essa conclusão com coisas pequeninas, como eu lembro-me ela contar sobre o refeitório, não é? Aqui, normalmente, ainda no refeitório, a comida é colocada no prato da criança. Enquanto numa escola sueca, por norma, a própria criança é que põe a comida que quer no prato. E só essa diferença é uma grande diferença, não é? Parece coisa pequenina, mas foi uma das coisas que ela... Depois ela, obviamente, tem mais experiências que a tenha feito fazer essa afirmação. Não é? Mas faz muito sentido. E nós sabemos também o quão importante isso é para os relacionamentos e bem-estar. Estes ciclos de confiança ou desconfiança, eles são difíceis de quebrar, não é? Porque se tu vives numa sociedade onde as pessoas não confiam umas nas outras e podem ter razões objetivas para o fazer, não é? Alguém pode dizer assim, mas espera aí, por exemplo, a Finlândia está no top também corrupção, no ranking de corrupção, no sentido de é um dos países menos corruptos do mundo. Enquanto Portugal está mais abaixo no ranking, ou seja, é mais fácil eu confiar quando estou num país desses do que confiar num país onde há mais corrupção. Só que, em algum momento, nós temos que quebrar estes ciclos, não é? Uma das coisas que eu me lembro muitas vezes é que, claro que existem algumas pessoas que podem entrar em esquemas de corrupção ou não serem honestas em determinadas situações, mas a maior parte das pessoas é. Porque se não fosse, nós não conseguíamos ter a coesão social que temos. E quando tu sentes que a outra pessoa confia em ti, a tua tendência é honrares essa confiança. Certo. E isso que acontece também com as crianças, não é? Quando sentimos que os outros confiam em nós, para a grande maioria das pessoas, assumem mais responsabilidade, não é? Porque não há isso. Mas, portanto, aqui a proposta é que quando nós vivemos numa sociedade de confiança, é mais fácil sentir-nos felizes, porque não temos que investir. Não nos preocupamos com... Sim, porque quando eu estou a desconfiar do outro, não consigo ser feliz em simultâneo. Não é? E quando sinto que o outro desconfia de mim, também é difícil ser feliz. Falta a sexta coisa, que é uma coisa muito importante, porque tem a ver com a própria palavra que é utilizada aqui no World Happiness Report. O happiness, o felicidade, não é? Que uma das coisas que os profissionais de saúde mental finlandeses destacaram foi que para a população finlandesa há mais esta happiness, é mais um sentimento de contentamento do que uma felicidade assoberbante. Quer dizer que estar em primeiro lugar neste ranking não é propriamente porque estou tão feliz, mas é mais ok, estou bem. Estou contente, não é? Sinto contentamento em relação à vida. E eu acho que, em parte, isto também às vezes é quase um self-fulfilling prophecy, que é, se eu estiver em busca de contentamento, isto parece-me uma coisa mais razoável, mais provável e mais acionável do que quando estou em busca de eu devia ser muito feliz. Ligando também aquilo que falámos outra vez, não é? Sobre the grind, não é? Isso do contentamento não estimula da vida do grind life. Certo. Tenho que ter mais dinheiro, tenho que ter mais sucesso, tenho que ter mais isto, tenho que ter mais aquilo, tenho que ter mais segurança, tenho que ter mais amor. Que é o contentamento, muitas vezes é também dizer tipo, ok, está ok, não é? Ok, it's enough, não é? Ok. E eu achei isto interessante, porque o que isto provavelmente quer dizer é que estas pessoas não estão numa busca da felicidade. Não estão numa busca constante da felicidade. E se calhar têm uma capacidade maior de dizer, olha, claro que isto é importante para eu me poder sentir bem. Ok, e pronto, e agora tenho isto e that's ok. Não tenho que ir em busca sempre de mais e mais e mais. E eu achei isto muito interessante, até claro, acho que muitas pessoas logo desde o início da nossa conversa que estão a questionar isto, que é o que é felicidade, não é? Isto é um... Este report é feito através de um estudo, de um conjunto de indicadores e também de perceber a realidade emocional das próprias pessoas. Sim. Mas aqui eu acho que uma das coisas que eu fui percebendo é que a felicidade pode ser o estar feliz agora, que tem a ver com o sentir essa emoção da felicidade. E há momentos onde nós somos
não é? Às vezes momentos que ficam marcados e dizem, pá, eu fui muito feliz naquele momento, não é? Que é a tal felicidade assoberbante, foi incrível. Mas essa a felicidade, acontece num momento, não é? Ela não é permanente, não é? Ela não é duradoura, ela é momentânea. E aqui, esta felicidade maior, que põe aqui a Finlândia no primeiro lugar, é mais um sentimento de contentamento, que é um sentimento que nós podemos ter, mesmo que as coisas não estejam a correr muito bem agora, mesmo que a nossa equipa de futebol perca o jogo, mesmo que alguma coisa não tenha corrido bem, mas ainda assim eu posso dizer que estou contente com a minha vida. Mas estava a pensar, tipo, onde é que começa essa felicidade? Será que essa felicidade começa no indivíduo em si? Ou começa na forma como a sociedade é organizada e a cultura que se tem? Não é? Porque imaginaria que numa sociedade como a finlandesa é mais fácil sentir-te seguro. Não é? Sentes-te seguro por várias razões, por ter uma baixa criminalidade, mas também por se eu perder o meu emprego. Será que este índice baixou agora no último ano porque aumentou a insegurança com a ameaça russa à Finlândia? Por acaso é interessante descobrir isso. Só vamos descobrir mais tarde. Sim. Mas não é, eu acho que essa pergunta faz aqui um bocadinho de sentido, porque não é? Essa segurança básica é assim uma espécie de segurança vital, é uma segurança que vai a tua neurocepção, não é? A tua scan aqui dos perigos e perigos de vida não precisa de estar tão ativo numa comunidade como aquela, como se tu vives neste momento em... Mas por acaso, eu aqui não tinha olhado para estas 6 coisas e não tinha pensado nisso, não é? Que é, por exemplo, a Finlândia é um dos países do mundo com com mais armas per capita. É? A Finlândia está equiparada aos Estados Unidos, por exemplo, porque os finlandeses têm uma arma em casa para se protegerem do perigo da invasão russa. Isto foi um hábito que ficou da Segunda Guerra Mundial, onde de facto a Finlândia foi invadida pela então União Soviética, né? E tiveram que se defender e aparentemente defenderam-se de forma valente porque nunca foram realmente totalmente conquistados e conseguiram manter a sua independência. Mas isso em princípio seria um fator de alta insegurança, não é? Tu tens um vizinho que sentes que a qualquer momento estes tipos passam-se... Só que ao mesmo tempo é uma sociedade de confiança. É uma sociedade de confiança. E confiamos uns nos outros que se for necessário nos vamos proteger e apoiar. E que essa cena da arma, imagino eu, é mais uma cena de comunidade nós contra eles do que eu contra quem eu sozinho, não é? Sim. Por acaso, isso agora é um comentário marginal aqui em relação à nossa discussão de hoje, mas o exemplo da Finlândia é muitas vezes apontado porque, por alguns defensores da possibilidade de ter armas e de usar as armas nos Estados Unidos, porque dizem, não, porque mais armas aumentam o número de acidentes, aumentam os homicídios, etc, etc. E muitas vezes eles dizem, o problema não é a arma, o problema é a cultura de utilização de armas. E dão um exemplo da Finlândia, onde a taxa é altíssima e a taxa de homicídios é baixíssima e a taxa de acidentes com armas é baixa também. As pessoas estão mais habituadas a ouvir falar da Finlândia como um país com alto nível de suicídio do que o país mais feliz do mundo. Assim, o preconceito. Sim, mas isso por acaso há muito tempo que não olho para essas listagens porque as taxas de suicídio, por exemplo, fala-se muitas vezes nisso na Suécia e a última vez que eu olhei a Suécia nem sequer era um país de destaque nessa listagem, isso era uma coisa de há muitos anos. E como sempre, nesse tipo de comparações de estatísticas, assim, depende de como é feita os recortes de estatística, não é? Por exemplo, comparar... Então estávamos a falar de felicidade, agora estamos a falar de guerras e suicídios. Que volta que isto deu. Nem vou continuar o que eu ia dizer, então. Tens razão. Olha, Mia, eu espero que esta nossa conversa aqui que tenha sido interessante para quem ouviu aqui este episódio. E já a seguir vamos propor uma pequena reflexão ou prática inspiradora para esta semana. Mas aquilo onde nós queríamos colocar aqui a nossa atenção durante uns instantes é em algumas ideias ou práticas
que aparentemente promovem este sentimento de felicidade e de contentamento. Não tanto para agora ficarmos a dizer, pronto, os finlandeses são mais assim. Mas nem para incentivar o pessoal a a emigrar para a Finlândia, mas mais eu para... acho que muitos não iam gostar. Não iam Se gostar, calhar não iam estar felizes. mas mais para cada um de nós poder pensar se alguma destas coisas se aplica à nossa vida e se podemos beneficiar um bocado destas ideias. Há uma coisa que não está nessa lista, que me faz muito pensar quando falamos em felicidade, e que digo aqui umas palavras de Esther Perel, da terapeuta do casal, que ela disse que a qualidade da nossa vida depende da qualidade das nossas relações. E aqui os profissionais de saúde mental finlandeses não destacaram a confiança, mas não falaram, e destacaram também, né, partilhar o que sentimos sem medo. Mas não... Porque se calhar isso, como consequência, a consequência disso é ter boas relações. Pois. Não é? Talvez. Bom. Gostei muito, Mia, da nossa conversa, como sempre. Obrigado. Prática inspiradora desta semana é em redor de um dos 6 pontos de que nós falamos na conversa desta semana, no episódio desta semana, naquele que falava do acesso ou mais acesso à natureza. Nos últimos meses, o Andrew Huberman, que é um neurobiólogo que eu gosto de acompanhar, tem falado muito na consistência da investigação que demonstra que estar ao ar livre e receber luz solar diretamente, sem ser através de um vidro, como quando estamos dentro de casa a olhar para a janela, mas estar ao ar livre a receber luz solar diretamente durante as 2 primeiras horas em que estamos acordados, contribui de uma forma muito acentuada para o nosso bem-estar físico e emocional. Portanto, prática inspiradora desta semana é garantir que pelo menos em alguns dias da semana que garantes que sais de casa não para te meteres dentro do carro e trabalhar, mas para estares algum tempo, 10 minutos, 15 minutos, em contacto direto com a luz solar, se possível, não é? Num cenário natural, como numa praia, ou numa floresta, num campo, num jardim, num sítio onde estás em contacto com a natureza. É uma prática muito simples. A ciência tem-nos demonstrado que é uma prática que nos pode ajudar a sentir-nos bem melhor e com mais energia ao longo do nosso dia, ok? Boa exposição solar para ti.